Graças a Deus, a paz do Senhor Jesus, meus amados queridos irmãos, passando aqui para te desejar um bom dia e estar trazendo uma palavra de reflexão ao seu coração. E no final dessa mensagem vou estar pedindo a Deus pela sua vida, tá bom? Então fica até o final desse vídeo acompanhando passo a passo de tudo que for realizado aqui nesse exato momento. A palavra do Senhor em Gênesis capítulo 19 vai falar sobre a visita dos dois anjos a Sodoma e Gomorra. O anjo do Senhor foi até a cidade de Sodoma e Gomorra, encontrando Ló ali na entrada da cidade. Ló, vendo esses dois homens, esses dois varão, de porte, de formosura e tudo mais, diferente de todos os homens que ali ele acostumava ver, ele levou aqueles dois homens para sua casa para hospedar. Como aqueles homens eram estrangeiros aos olhos de Ló, então Ló recebeu aqueles homens com grande honra. E naquele momento que Ló estava ali recebendo aqueles homens, as pessoas ali de Sodoma e Gomorra ficaram sabendo. E naquele momento teve um grande alvoroço naquele lugar por causa desses dois varões. E ali o que aconteceu? Ló fechou a porta de sua casa para que ninguém entrasse ali ou fizesse algum mal com aqueles dois varão, anjo do Senhor. E ali Ló tratou aqueles dois homens com grande honra e respeito. Tratou super bem, tratou muito bem. E naquele momento, enquanto Ló estava ali, cuidando daqueles dois varão, lavando seus pés, dando àqueles homens de comer, os homens daquela cidade, as pessoas daquela cidade, foi até a casa de Ló e querendo que Ló apresentasse aqueles dois homens a ele. Mas Ló, sabendo ele da maldade que havia naquelas pessoas, ele não entregou e não apresentou aqueles dois homens, mas defendeu aqueles dois homens. E o que aconteceu? Ló ofereceu as suas filhas para aqueles homens, mas não queria dar aqueles dois varão para aquelas pessoas que estavam ali procurando os dois varão do Senhor. Então Ló, ele defendeu naquele momento aqueles dois homens, sem saber que aqueles dois homens eram anjos do Senhor. E a Bíblia vai falar que os dois homens saíram e ali cegou aqueles homens de cegueiras e fez que aqueles homens ficassem sem direção. E eles procuravam ali a casa de Ló, a porta de Ló, e não conseguia mais ver, porque eles foram tomados de uma grande cegueira naquele momento. O anjo do Senhor repreendeu aquele mal que estava sobre a vida daqueles homens. E o que aconteceu? Aconteceu que os anjos do Senhor pegou Ló, pegou a família de Ló e tirou daquele lugar. Só que aqui nas escrituras vai deixar um detalhe, que Ló, ele ficava demorando para sair dali, enquanto os anjos queriam tirar Ló dali para que Deus cumprisse aquilo que foi determinado a destruir aquela cidade. Porque o clamor daquelas pessoas tem engrossado, ter subido ao céu,
E ali foi determinado o juízo de Deus para aquele lugar, por causa da maldade daquelas pessoas, por causa das maus práticas que aquelas pessoas estavam vivendo. Então, naquele momento, o anjo do Senhor, que tinha um propósito ali de resgatar Ló, de tirar Ló dali, a sua família, de salvar, ele começou a chamar Ló: vamos Ló, vamos Ló, vamos Ló, vamos, chamando toda a família de Ló. Só que Ló começou a demorar, e chegou uma hora que o anjo não teve mais paciência, pegou pela mão de Ló, pegou pela a mão da mulher de Ló, pegou pela mão das filhas de Ló e arrancou Ló de lá. Arrancou Ló de lá. E disse para Ló e a família: não olhe para trás. Só que a Bíblia vai falar que quando Ló e a sua família começou ali a sair daquele lugar, daquela cidade, a mulher dele olhou para trás para ver se realmente aquilo ia acontecer como foi determinado pelos aqueles homens. E quando ela olhou para trás, desacreditando da palavra daqueles anjos, que foi amando de Deus trazer o alerta, aquela mulher virou uma estátua de sal. E ali ficou a história naquele lugar. A mulher que duvidou da palavra dos homens de Deus. Meus irmãos, trazendo essa palavra como reflexão, aqui nós vemos que Ló está defendendo o reino de Deus. Os anjos representavam o reino de Deus naquele lugar. E ao mesmo tempo nós vamos também refletir uma parte que Ló ele oferece as suas filhas para aqueles homens fazer o que quisessem. Só que aí, meus irmãos, Ló poderia defender tanto o reino de Deus, que era aqueles homens, como a sua família, e não deixar que aqueles homens perversos, mal, cruel, fizessem o que queria. Ele defendeu a sua casa, o seu patrimônio. Ele defendeu a honra daqueles anjos que ele estava recebendo, aqueles dois varões. Mas ele deixou de defender a sua família. E hoje, meus irmãos, é o que acontece. Tem pessoas, vamos falar pela igreja. Tem pessoa que defende o reino de Deus, glória a Deus. Defende o reino de Deus. Mas na hora de também defender a família, não defende. O que é defender a família? É buscar a libertação da família. É buscar a libertação, a transformação. É quando vê o filho nas drogas, é buscar resgatar o filho das drogas. É quando vê um familiar enfermo, é lutar pela cura. Quando vê a família indo em ruína, é buscar restaurar a família. É defender a família abaixo de Deus. É lutar pela família. Mas hoje o que nós mais vê é as pessoas lutando pelos bens materiais. É as pessoas mais se preocupando pelos patrimônios, né? Os bens materiais. E na verdade você deve se preocupar primeiramente o reino de Deus. A Bíblia fala primeiramente o reino de Deus. E depois a tua família, o teu próximo, a tua família. Não tem ninguém mais próximo de você a não ser a sua família, que você convive todos os dias com ela. Então você deve defender sua família com unhas e dentes. Unhas e dentes, se preocupar com a sua família. Às vezes nós se preocupamos muito com os bens materiais. Às vezes nós se preocupamos com o bem-estar do sofá. Às vezes nós se preocupamos com o bem-estar, né, do celular. Às vezes nós se preocupamos com o bem-estar da TV. Às vezes nós se preocupamos com o bem-estar, né, da cama. Às vezes nós se preocupamos com o bem-estar das coisas material. E esquecemos de se preocupar com o bem-estar da nossa família. Você sabe muito bem, mulher, quantos meses você sofreu sentindo dores para colocar um filho no mundo. Para colocar um filho no mundo. Você, pai, que tem planejado, né, com a sua mulher,
colocar um filho no mundo. Você sabe muito bem disso, né? E você ter ali criado os seus filhos e tudo mais, sustentando e dando aquilo que eles precisavam e tudo mais. Mas você que tem um filho que está nas drogas, um filho que está no alcoolismo, um filho que está na prostituição, um filho que está na vida do crime, um filho que você sabe que só tem um jeito, que ele se converta a Cristo para a vida dele mudar. Você não pode cruzar os braços, você não pode entregar os seus filhos na mão do inimigo e deixar que os seus filhos sigam por aquele caminho que vai destruir a sua vida. Muito pelo contrário, você deve resgatar o seu filho desse mal, o seu filho desse mal. Porque quando nós não conseguimos, meus irmãos, aí Deus intervém, aí Deus ele age. Deus deve vir na situação. Porque enquanto Ló estava tentando, pelo texto aqui, enquanto Ló estava tentando resolver os problemas ali que estava acontecendo no lado de fora, né? E ali enquanto Ló estava falando, não, vocês não façam nenhum mal a esses homens, mas eu tenho as minhas filhas e a elas eu lhe dou. A ela você faz o que vocês quiserem, o que vocês achar, né, de bom. Só que aí, meus irmãos, Ló sabia que aquelas pessoas eram mal. Então ele estava querendo entregar a sua filha para o mal, para o sofrimento. Aí eu digo para vocês, quantas pessoas faz isso? Vê o seu filho lá, quantas mães chega a fazer isso? Vê os seus filhos lá se perdendo e deixa lá. Ele que escolheu, ele que segue a vida dele. Não é assim, meus irmãos. Não é assim, minhas irmãs. Você que é mãe, você que é pai, você deve lutar. Você deve lutar. Só que o anjo fez o quê? O anjo foi e tomou a frente de Ló. O anjo colocou Ló para dentro de casa e foi resolver o problema de Ló. Porque Ló não estava conseguindo resolver o problema dele. E o propósito de Deus era salvar não só Ló, mas toda a família dele. Então as filhas de Ló não iam ficar ali. Não ia ficar submisso àqueles homens, ou a maldade daqueles homens. Então o anjo cegou aquelas pessoas de cegueira, arrancou Ló de lá, a família de Ló de lá, porque assim era o propósito de Deus, de salvar Ló e a sua família, tirar dali. E levou Ló para longe daquele lugar, para longe daquela cidade que já estava condenada por Deus para a destruição. Então hoje nós refletimos através dessa mensagem, quando o anjo tira Ló de lá, às pressas, tira Ló de lá, porque aquela cidade já estava condenada e ia ser destruída naquele exato momento. Exato momento quando tirasse Ló de lá. A cidade não ia ser destruída enquanto não tirasse Ló de lá. Mas quando tirou Ló de lá, a cidade foi destruída. Foi destruída. Então tem lugar, meus irmãos, tem lugar que não cabe nem a eu e nem a você estar, porque já está condenado por Deus e logo será destruído. Então você sabe que esse mundo, você sabe pelas profecias das escrituras que esse mundo um dia vai ser destruído. Esse mundo um dia vai ser destruído. Está determinado, está escrito em Apocalipse, nas páginas de Apocalipse, que esse mundo vai ser destruído. Deus vai reconstruir esse mundo novamente. E o ímpio também será destruído. O mal será destruído. E meus irmãos, e pelo que nós sabemos, como está escrito em Apocalipse, esse dia do juízo de Deus, do julgamento, assim como aconteceu com Sodoma e Gomorra, não vai ser fácil para ninguém sobreviver. Ninguém vai escapar. Ninguém se escapará desse dia do juízo. Não é trazendo terror, medo, não, pela mensagem que eu estou trazendo, mas assim para que nós refletimos através dela e buscamos aquilo que é mais
de precioso que Deus nos deu, que é a nossa família, e resgatar, né, desse lugar que um dia será destruído, desse mundo de treva, desse mundo de maldade, desse mundo de crueldade, desse mundo de droga, desse mundo de prostituição, desse mundo de todo tipo de bagunça, todo tipo de mal. Chegou o tempo de você, meu irmão, minha irmã, lutar pela sua família, lutar. Às vezes você pode até dizer assim: mas eu falo de Jesus para eles, mas eles não dão ouvido. Importante é que você está pregando o evangelho para eles. Importante que você está falando para ele. Deixa que Deus ele faz a parte dele. Nós não podemos fazer a parte de Deus. Nós temos que fazer a nossa parte. Deixar que Deus faça a parte dele. O nosso propósito é pregar o evangelho a toda criatura. Prega o evangelho para sua família. Fala da salvação de Deus para ele. Fala que Jesus está voltando. Fala que esse mundo será destruído. Busca tirar a ilusão que ele tem na mente, porque eles pensam, tanto tempo que fala sobre a volta de Cristo, sobre a destruição do mundo, até agora nada disso tem acontecido. Isso é engano do inimigo, é o inimigo enganando, é o inimigo enganando, né? E aí nós temos o nosso papel de o quê? De falar a verdade e confrontar a mentira que hoje está crescendo, né? Falar a verdade, falar que Jesus está voltando, que o juízo vai vir, né? E aqueles que crêem no Senhor Jesus e aceitar Ele será salvo, que perseverar na presença de Deus também, que fora de Deus não tem salvação, que esse mundo já não presta mais. Nós temos que falar do Evangelho do Senhor e do que está, né, escrito do que vai acontecer, meus irmãos. Então o anjo do Senhor anunciou ali a Ló, a destruição daquele lugar, que aquele lugar seria destruído. Se Ló gostasse ou não de ouvir aquela mensagem, o problema seria de Ló, assim como aconteceu com o genro de Ló, que zombou daqueles homens, zombou dos anjos quando falou que aquele lugar seria destruído. Só que a Bíblia fala que os anjos do Senhor pegou na mão de Ló, da mulher de Ló e das filhas de Ló e tirou daquele lugar. Mas o genro incrédulo ficou para trás. Então os incrédulos vai ficar para trás, será destruído também. Mas aqueles que crê não, será salvo. Porque a Bíblia fala: quem crê e for batizado será salvo, mas aqueles que não crê no Filho de Deus já está condenado. Então, meus irmãos, é isso. O importante é nós levar nossa família a crer na salvação de Deus. E aí sim a nossa família será salva, tá bom? Essa é a mensagem da manhã de domingo. Louvado seja Deus por essa mensagem. Vamos estar lutando pela nossa casa. Há muitas pessoas correndo atrás dos bens, né? Lutando pelos bens, dando a sua vida, derramando até o seu sangue, gastando as suas forças para conseguir aqueles bens material. Mas nós devemos fazer isso para ganhar nossa família, que é preciosa aos olhos de Deus, para o reino de Deus. Porque todas as coisas têm o seu prazo de validade e tem o seu dia de esgotamento. Mas a pessoa que está do nosso lado, aleluia, se nós cuidar, zelar, como uma rosa que você ali poda, que você cuida, você aduba, você coloca água nela e tal, ela sempre vai ficar aquela rosa bonita, linda de se ver. É como um jardim que você cuida dela, né? Você cuida dela dele. Assim é a sua família. Você deve cuidar, deve zelar pela alma, pelo espírito, cuidar. Porque aí sim você vai ver a bênção de Deus sobre a sua família, tá bom? Sobre a sua família. Tua família tem valor. Coloca nos comentários aí: a minha família tem valor, tá bom? Sua família tem valor. Vamos orar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o seu nome. Venha a nós o teu reino, Pai. Seja feita a tua vontade,
assim na terra como no céu. Dá-nos o pão de cada dia nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que têm nos ofendido. Mas não deixe nós cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque a Ti pertence o reino, o poder, a glória, hoje, amanhã e para sempre. O Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Faz-me repousar em pasto verdejante. Guia-me mansamente em águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Teu cajado, teu bordão me consola. Prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos e faça o meu cálice transbordar. Certamente que a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor enquanto eu viver. Glória a Deus. Que Deus abençoe agora a tua vida, a tua casa, a tua família e teus caminhos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. E você que crê, diga amém. Amém? Que Deus abençoe.